Agora, faltando pouco mais de 3 meses para o dia da eleição em Israel, o presidente Yitzhak Herzog está pedindo tanto aos políticos quanto aos eleitores que mantenham a campanha civilizada. Em um discurso televisionado antes do jejum de Tisha B'Av, que comemora a destruição do primeiro e do segundo templos, Herzog alertou sobre o aprofundamento das divisões políticas, afirmando que a história judaica mostra o preço do ódio interno. Ele também alertou sobre ameaças à integridade das eleições, dizendo que foi informado pelos chefes do Shin Bet e do Comitê Central de Eleições sobre desafios vindos tanto de dentro de Israel quanto do exterior. Ele pediu às autoridades policiais que protejam o voto e incentivou os israelenses a serem responsáveis com o conteúdo que consomem e compartilham nas redes sociais. Ele terminou com um apelo direto tanto ao público quanto aos líderes políticos. Faço um apelo aos representantes eleitos, ativistas e candidatos de todos os partidos. Linhas vermelhas. Não transforme rivais em inimigos. Lembre-se, eleições não são uma guerra civil. Então, para repercutir esse assunto, é um prazer receber Jonathan Javor, consultor político internacional e ex-assessor sênior do ministro das Relações Exteriores, Gideon Sa'ar, que se junta a nós agora de Herzliya. Muito obrigada, Jonathan, obrigado pelo seu tempo. Nenhuma linha vermelha deve ser cruzada. O presidente Isaac Herzog está alertando que eleições não são uma guerra civil. O que você acha que motivou esse aviso tão incomum e o quanto isso é preocupante neste momento? Sim, boa noite. Antes de tudo, quero dizer, vamos levar em consideração que, o 9º de Av, Shabbat Av, é um dia nacional de luto em Israel. E todos os principais políticos vão divulgar declarações, ou já divulgaram declarações. O primeiro-ministro divulgou hoje uma declaração sobre a destruição do primeiro e do segundo templos. E essa unidade é o que faz o povo judeu prosperar. E as brigas internas são o que causam nossa destruição. E isso é algo que acontece todo ano. Não há realmente nada além disso para analisar. Dito isso, nós vimos nos últimos meses, à medida que nos aproximamos cada vez mais da convocação das eleições, que as tensões entre diferentes fações, diferentes pontos de vista, diferentes ideologias, têm estado muito, muito altas. E vimos isso nas ruas, seja nas manifestações dos ultra-ortodoxos, ou vimos manifestações de outros grupos. Vimos que os israelenses não estão necessariamente se dando tão bem neste momento, e há divisões muito sérias dentro da sociedade. E o presidente, cujo trabalho é ser esse tipo de voz unificadora, que não precisa fazer política partidária. Ele sabe, ele está certo em vir a público agora e dizer, pessoal, lembrem-se de que isso é uma eleição e uma celebração da democracia. E rivais políticos nunca são inimigos. E às vezes é muito, muito fácil. Como vocês sabem, já gerenciei muitas eleições em Israel e no exterior. É muito, muito fácil seguir por esse caminho de enxergar o outro lado como um inimigo. Mas você tem que lembrar que, no fim das contas, eles têm um ponto de vista diferente, esperando que eles queiram a mesma coisa que você, que é ajudar as pessoas. É só que a visão deles é diferente da sua. Então, essa é a linha geral. A única coisa que eu diria é que precisamos levar em consideração essa eleição aqui em Israel. Vai ser a primeira eleição, digamos, com IA, e nós já vimos isso acontecendo. E aquela linha vermelha que costumava ser muito, muito clara, certamente vai ficar borrada durante essa eleição, porque a IA permite isso. E vimos isso quase imediatamente com o vídeo que o primeiro-ministro lançou outro dia, onde vemos Gadi Eisenkot, correndo em direção alguém que parecia com seu filho, e então ele desvia e vai abraçar Mansour Abbas. E então depois ele recebeu críticas e trocou por uma mulher. O Partido Azul e Branco repetiu isso com Netanyahu, que correu em direção a um soldado, mas desviou para abraçar Golda. Estamos percebendo que essas fronteiras estão ficando ténues e que podemos ir muito mais longe nas eleições do que antes. E eu acho que o presidente está absolutamente certo em vir a público e dizer agora, imediatamente, pessoal, não esqueçam que isso é uma eleição. Nossos dias mais sombrios foram causados por brigas internas. Lembrem-se,
Depois disso, ainda seremos um só povo e continuaremos querendo o bem de Israel. Esse conteúdo gerado por IA de que você está falando, na forma de anúncios de campanha, alguns deles são tão duvidosos, tão feios e tão perturbadores, como você mencionou. Você tem a impressão de que Israel está pronto para lidar com esses desafios durante esta campanha? No final das contas, considerando que ninguém realmente fez isso antes, de certa forma, Israel é muito avançado em tecnologia quando se trata de campanhas, em usar a tecnologia, em usar o que está disponível para nós. Então, vai ser realmente a primeira eleição em que a IA é usada de forma tão intensa. E estamos vendo quanto material os diferentes partidos estão conseguindo produzir só na última semana, desde que as eleições foram oficialmente anunciadas, o volume de material produzido. Agora, já houve pedidos em diferentes países para legislar o uso de IA nas eleições. Assim como nos Estados Unidos, se for mensagem oficial, o político ou candidato deve dizer: eu aprovo esta mensagem. Então, basicamente, querem o mesmo. Com IA, haverá um logo ou algo assim no final, sabe, semelhante ao que faziam nos CDs antigamente, meio que para dizer: este vídeo foi gerado por IA. Então, é uma pergunta realmente difícil de responder. No fim, a questão será: o público será capaz de diferenciar o que é real e o que não é? Qualquer discurso feito por um político vai então ser questionado. O discurso foi real? A emoção era genuína? Ou só atuação? Foi a IA que escreveu? Foi? Essa pessoa escreveu? E, no final das contas, o espetáculo da IA vai substituir as propostas concretas? E essa vai ser a maior questão. E isso é algo que o público realmente precisa ficar atento. E lembre-se disso. Sabe, sempre que uma eleição chega ao fim, aquele político que vence, seja quem for, precisa trabalhar e fazer o que é certo para a população. E é isso que Pedro aproveita de levar. O público precisa se perguntar nos próximos 90 dias ou mais. Sabe, a IA é incrível? Muito possivelmente. Mas isso se traduz em políticas concretas? Bem, o próprio presidente disse para ter cuidado com o conteúdo das redes sociais que as pessoas consomem e compartilham. Acho que são fascinantes. Obrigada, Jonathan Javor. Obrigado.